Olá! Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a paciência e a resignação. Agradecemos a Jesus a oportunidade de falarmos do teu evangelho à luz da doutrina espírita. Bom, primeiramente nós vamos falar o que é paciência e o que é resignação. E o que é paciência? Paciência é uma virtude humana que se dá com o controle emocional. É a capacidade de suportar situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. Então, o que vem a ser isso? A paciência, com a paciência, nós utilizamos aquilo que nós chamamos de inteligência emocional. Sem perder a tranquilidade, sem perder a calma, a gente tem um controle das nossas emoções. Então, em muitos momentos da nossa vida, nós somos convocados a sermos pacientes perante uma pessoa, perante uma situação. É esperar, é se controlar as emoções e esperar que aquilo se assente, que aquilo passe. Isso é paciência. E o que é resignação? Resignação é submissão à vontade de alguém ou do destino. Resignação, vamos entender. Se a gente nos acontece alguma coisa e a gente tem a oportunidade de não ir contra aquilo que aconteceu, a gente está submisso àquilo que aconteceu, a gente aceita com mais facilidade aquilo que aconteceu, sem se revoltar, sem revolta, isso é a resignação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 9, no item 8, os Espíritos falam também sobre a obediência. Então a gente também pegou significado de obediência. Obediência é submissão, flexibilidade ou docilidade. E os Espíritos dizem o seguinte: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, quando nós somos obedientes, nós podemos ser obedientes e não resignados, né? Quando a gente é obediente, a gente sabe que naquele momento, com aquela situação, a gente não tem como lutar. Então, a gente se acalma e aceita aquela situação. A gente fica obediente àquela situação. Regras, né? Na sociedade a gente tem regras. No nosso trabalho, às vezes, a gente tem que obedecer aos superiores. Isso é obediência. É o consentimento da razão. A gente sabe que precisa obedecer. Mas a resignação é o consentimento do coração. A gente obedece porque a gente precisa. A gente obedece porque a gente sabe que aquele momento não é um momento de luta. Aquele momento é um momento de aceitação, de ser submisso à vontade de algo superior a nós. Bom, ótimo. E nós vamos contar uma parábola. Sabemos o que é parábola? Vamos primeiramente entender o que é parábola. Era uma vez um ratinho que estava passeando pela floresta. De repente veio um leão e prendeu o rabinho do ratinho. E aí o ratinho começou a gritar: seu leão, me solte. E aí o leão pergunta para o ratinho: vou te soltar por quê? Ele: não me come, eu sou muito pequenininho e um dia eu vou retribuir. E aí o leão pensa, fala assim: tá bom, eu vou te soltar. E solta o ratinho. E o ratinho vai embora e diz pro leão: um dia eu vou retribuir o que o senhor fez por mim. O tempo passa e o leão um belo dia, ele fica preso numa rede de cordas. De repente, preso nessa rede de cordas, se debatendo, de repente ele percebe que o ratinho está roendo essas cordas, ele está cortando essas cordas com um dentinho. E ele fala: ratinho, por que você está fazendo isso? Senhor leão, um dia salvastes a minha vida, hoje eu vou soltá-lo, vou retribuir o que fizestes por mim. E aí o ratinho, cortando aquela corda, ele solta o leão. E o leão, agradecido, fala: vá com Deus, ratinho. Bom, isso é uma parábola. Rato fala? Não. Leão fala? Não. Leão pensa? Não. É uma história. É uma história, mas ela tem um fundo moral.
ela fala sobre a gratidão, fala sobre a retribuição, pelo respeito. Então, isso é parábola. É uma história com fundo moral, onde nos ensina a crescer. Olha, a Bíblia está cheia de parábolas. Jesus, ele ensinava por parábolas. Ó, parábola dos talentos, do samaritano, das 10 virgens. Tem várias parábolas no Evangelho de Jesus. Várias histórias com ensinamentos. E hoje a gente vai encontrar uma parábola que está na Bíblia. Sabe aquelas pessoas que perguntam assim, nossa, fulano tem paciência de Jó. Por que será que as pessoas falam que fulano tem paciência de Jó? Vamos entender? Bom, essa parábola está na Bíblia, né, no Velho Testamento, está em Jó, começa no capítulo 1. É uma parábola bem grande, então a gente vai contá-la da forma para a gente estudar, perceber o que a gente quer. Bom, Jó era um homem temente a Deus, um homem que tinha comunhão com Deus. Ele aceitava as leis, ele vivia conforme as leis de Deus. Jó era um homem bom, ele tinha uma família boa, ele tinha uma esposa boa, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Jó tinha muitos servos, muitas terras, ele era um homem rico, ele era um homem bem-sucedido espiritualmente e bem-sucedido materialmente. Ele era um homem que tinha tranquilidade na vida. E Jó, ele tinha, eu vou até ler aqui para a gente ver como o Jó era rico. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois e 500 jumentos. Para a época, ele era uma pessoa extremamente importante, muito importante. E nessa passagem, né, Jó capítulo 1, no item 6, diz que alguns homens vinham, os filhos de Deus vieram da terra e encontraram com o Senhor, e aí o Senhor disse para eles, e aí, como vocês estão? Eles falando de onde eles estavam, que eles estavam pela terra. E aí, Satanás, que significa adversário, Satanás significa adversário. E aí, Satanás também estava com eles, né? O adversário estava com ele. E aí, Deus perguntou para ele, e aí, Satanás, por onde você anda? Ele falou assim, eu ando pela terra. Ele disse, e Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor, observaste tu a Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Aí Satanás fala com ele, né? Porventura, teme Jó a Deus? E aí ele disse que Jó era obediente a Deus, amava a Deus. E aí o Satanás faz uma aposta com o Senhor. Ele diz o seguinte, que Jó, porque ele tinha muitas facilidades, ele tinha tudo, ele tinha, materialmente ele estava bem, então por isso que ele era obediente, por isso que ele era temente a Deus, por isso que ele tinha comunhão com Deus. E aí o Senhor disse para ele assim, olha, então vamos fazer o seguinte, pode tirar tudo de Jó, tira tudo, você só não pode tocar na vida dele, você só não pode tirar a vida dele. E assim fez essa aposta entre o adversário, né, Satanás e Deus, e aí e o Senhor, né, no caso, e aí Satanás foi. E aí chegou lá, primeiro, Jó começou a perder os seus bens materiais, perdeu suas ovelhas, seus bois, perdeu tudo que ele tinha, e jumentos, né, e também começou a perder as suas terras, seus bens materiais. E aí a família foi toda assassinada. E Jó ficou à míngua. Perdeu tudo que ele tinha. E aí quando ele perdeu tudo que ele tinha, ele ajoelhou-se, ele rasgou as suas vestes, ele disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó, em momento nenhum, ele reclamava, olha só, ele jamais reclamava do que tinha acontecido. Jó tinha resignação, Jó tinha obediência e ele tinha paciência. E aí os amigos do Jó falavam assim,
revolta-se contra Deus, e ele, em momento nenhum, ele se revoltava, ele continuava a lutar. E aí o tempo foi passando, e aí Satanás desistiu, o adversário desistiu de Jó, porque com Jó não dava. Jó, ele aceitava tudo com paciência, com resignação, com obediência, ele não fazia nada errado. Ele continuava no caminho reto. E aí Satanás então desistiu dele. E aí o Senhor restaura toda a vida de Jó. Aí Jó começa, através da sua luta, né, através de buscar fazer o diferente, de buscar lutar pela sua vida, obedientemente, resignadamente, pacientemente, ele consegue de novo suas terras, seus animais, seus servos e uma família. Uma esposa boa e 10 filhos novamente, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E na parábola diz que são as mulheres mais lindas que o mundo já viu na época. Bom, vamos parar por aqui. O que a gente pode tirar de ensinamento dessa parábola? Da parábola de Jó, dessa história com fundo moral. Qual o ensino que a gente tem? Primeiro, suportar as pressões na Terra. Quem é que não passa por pressões? Hoje, com a doutrina espírita, nós sabemos que todos somos reencarnantes. Nós tivemos um princípio, não temos fim e vamos reencarnar quantas vezes necessárias forem até que a gente consiga aprender a ser criaturas melhores. Espíritos puros, né? Evoluirmos. Então é isso que a gente aguarda. E aí, nessa parábola, nessa história, né, a gente aprende a suportar as pressões da terra. Jó perdeu tudo. Jó perdeu família, Jó perdeu os bens materiais e ele continuou a lutar. E ele não blasfemou. E nós? Qualquer perda, mesmo que seja, perdi R$30 na rua. E a gente começa, porque eu sou azarado, porque a gente blasfema, né? A gente começa a falar sobre aquilo que a gente perdeu. Em muitos momentos, às vezes a gente sofre por perder aquilo que nem nos pertence. Quando algum familiar que está conosco, ou então por uma briga mesmo, né? A gente tem alguma dificuldade com algum familiar, a gente acha que perdeu aquele familiar, ou então quando desencarna a gente acha que perdeu. Então a gente não suporta as vicissitudes que a gente tem na Terra. A gente não suporta as pressões, as dificuldades. Esse é um dos ensinamentos da parábola. O outro é mostrar a capacidade de suportar as dificuldades humanas. Então, Jó, ele teve a capacidade de suportar as dificuldades humanas. Jó aguentou a pressão dos amigos, a pressão do adversário, a pressão de perder tudo. Ele foi aguentando, ele suportou. E ele orava, ele só pedia a Deus coragem, força, fé, para que ele continuasse a perseverar. E nós? Será que nós fazemos esse entendimento nas nossas vidas? No livro do Albino Teixeira, tem psicografado por Chico Xavier, ele fala sobre as causas dos sofrimentos humanos. E eu vou falar de 4 causas do sofrimento humano. Primeiro são as nossas escolhas. Nós somos seres orgulhosos, egoístas, vaidosos. Então nós fazemos escolhas que nos beneficiem, às vezes até em detrimento dos demais. Então as nossas escolhas às vezes nos fazem sofrer. Porque o que é uma escolha? Eu conheço uma coisa, eu conheço outra e eu me identifico mais com uma e é aquilo que eu vou fazer. Então, às vezes, nós sofremos com as nossas escolhas e muito. A ausência de valores éticos e morais. Queremos levar vantagem. Olha, o orgulho humano, o egoísmo humano, a vaidade humana são, como diz, né, os espíritos falam isso na literatura espírita, que são as chagas da humanidade. Por quê? Porque a gente perde a noção dos nossos valores. A gente perde a noção da nossa moral. Então, quando a gente perde isso, ou a gente não dá valor para aquilo que nós deveríamos valorizar, a gente sofre.
ele fala também da incapacidade de trabalhar as nossas emoções. Jó, apesar de todas as dificuldades da nossa história, tá, gente? Da nossa parábola, apesar de tudo, né? Jó sofreu. Jó passou por muitas dificuldades, mas Jó não blasfemou. Ele conseguiu ter a inteligência emocional que a gente busca na atualidade. Perceber que aquilo que está acontecendo pode ser um recorte, pode ser um momento, pode ser uma parte do todo, só uma pequena parte. Quando a gente entende isso, né, quando a gente passa pela nossa razão, eu sou um ser reencarnante, eu sou um espírito imortal. Então o que eu estou passando hoje vai passar. Porque Deus quer que seus filhos sejam felizes. Foi isso que Jesus trouxe para nós. Jesus nos mostrou que apesar das dificuldades, nós podemos ser felizes. Que nós teremos, né, na cruz, ele mostrou para a gente que nós somos espíritos eternos, nós não deixamos de existir. E os espíritos na atualidade, de Kardec para cá, vem mostrar para a gente que a gente reencarna, que a gente tem novas oportunidades, que a gente tem possibilidades de mudar. Mas Ana, ok, tudo bem, mas é possível aprender sobre a paciência e a resignação? Aprender a ter paciência, a ter resignação? É possível. Todos os dias, quando nós acordamos, né, nas nossas orações, a gente pede a Deus que a gente tenha coragem, vou falando por mim, tá? Que a gente tenha coragem, que a gente tenha fé, que o dia possa transcorrer da melhor forma possível, que eu saiba lidar com as dificuldades humanas, com os problemas humanos, né? Sem perder a paciência e a calma. Bom, quando a gente faz isso, a gente busca para nós uma sintonia com a espiritualidade. Não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, a gente vai ter, porque somos espíritos endividados. Em alguns momentos infringimos a lei. Então, por não termos essa comunhão, essa conexão total, como na história diz, nós ainda infringimos a lei. Nós buscamos escolhas mal feitas, ausência de valores em alguns determinados momentos, a incapacidade de trabalhar as nossas emoções e a imaturidade psicológica. Muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que nós podemos ter, mas nós teimamos com aquilo que nós queremos. Então a gente tem imaturidade, a gente não aceita as coisas como elas são. Bom, então vou dar 2 exemplos da atualidade para a gente entender o que a gente está falando sobre resignação e sobre paciência. Primeiramente eu vou falar de José Raul Teixeira. José Raul Teixeira, ele é um grande trabalhador de Jesus, né? Ele é do Rio de Janeiro, esse ano ele fez 75 anos, ele fez palestra por mais de 45 países, ele é doutor em educação, uma pessoa maravilhosa, um servo mesmo, né? E ele criou junto com outras pessoas um centro em Niterói, que ele é aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, e ele também montou uma escola. E Zé Raul, em 2011, ele estava indo para os Estados Unidos. Olha, mais de 45 países fazendo palestras, levando a mensagem da doutrina espírita, a mensagem de Jesus. E ele estava indo, em 2011, ele estava indo para os Estados Unidos, e no avião, de repente, ele teve um AVC. Ninguém percebeu. Só perceberam quando o avião pousou e eles foram sair do avião. E aí, nesse AVC que ele teve, ele parou de andar e ele parou de falar. E aí ele teve que reaprender a andar, melhorar os seus movimentos, né? E ele teve que, para voltar a falar. Em 2021, 10 anos depois do acontecido, ele volta aos Estados Unidos e ele profere uma palestra sobre a paciência e a resignação. Tá no YouTube, vale a pena. E aí ele fala desse processo, né? Que a gente, às vezes, mesmo sendo espírita, a gente esquece que Deus é Pai, que nenhum sofrimento é eterno, que a gente está naquela parada obrigatória por um tempo, mas a gente não vai ficar ali para sempre.
Primeiro, porque a gente não vai ficar aqui para sempre. E nem vai ficar no plano espiritual para sempre. Até mesmo do lado de lá, a gente tem um tempo para estar, né? Então, um tempo de aprendizado, um tempo de repensar, refletir sobre aquilo que passamos. Então, Raul Teixeira, ele passou por uma parada obrigatória, com paciência, com resignação, com obediência. E foi vencendo, vencendo, vencendo. Hoje, essa criatura maravilhosa voltou a falar, voltou a fazer palestra, voltou a caminhar entre os amigos, voltou a psicografar. Em momento nenhum ele blasfemou contra a vontade de Deus, contra o resgate que ele estava fazendo. E nós temos outro exemplo, Divaldo Pereira Franco, essa criatura que eu particularmente amo muito, né? Ele consegue mudar a minha vida com as suas palavras, conseguiu mudar a minha vida com as suas palavras. E Divaldo, ele passou por várias situações, agora ele está adoentado, está em tratamento, né? Em várias situações que ele passou, e quando ele conta da sua vida, ele conta dos momentos onde ele foi, as pessoas julgaram Divaldo, onde ele foi massacrado, onde as pessoas fizeram tanta maldade com ele e em momento nenhum ele se justificou. Nem agora, com a mídia e com a possibilidade, ele se justificou, ele se defendeu. Em momento nenhum. Olha, quando a gente assiste aquele filme que fala da vida dele, a gente vê como essa criatura vem trabalhando dentro dele a resignação, a paciência, a obediência. A obediência à vontade de Deus. Obediência àquilo que ele combinou na espiritualidade. Porque às vezes a gente esquece que como espíritos reencarnados, reencarnantes, a gente teve algumas falhas e a gente precisa se reabilitar com a consciência. Então a gente combina determinadas situações que nós vamos passar no plano físico e a gente se esquece. A gente deixa para lá essas combinações que a gente fez e acha que a gente está sendo injustiçado. Tem uma frase do Haroldo Dutra Dias que eu gosto muito. Ele fala assim: apesar de termos muita injustiça no mundo, nós não temos nenhum injustiçado. Todo aquele que passa por uma parada obrigatória, por uma situação, por uma dificuldade, ele precisa daquela situação. Porque a dor é educadora, a dor ensina. O sofrimento, ele é a conotação que a gente dá para a dor. Tem gente que machuca o dedo e chora uma semana. Tem gente que machuca o dedo, cobre o dedo e vai ao serviço. Então a gente precisa entender que todos nós passamos e passaremos por dificuldades. Todos nós. Porque ainda não somos espíritos perfeitos. Estamos reencarnados num planeta de provas e expiações que está se transformando para a regeneração. Mas mesmo na regeneração, não existem espíritos puros aqui. Ainda são espíritos em luta. Nós estamos em luta. Então, com paciência, com resignação e obediência, nós vamos vencer cada etapa da nossa existência. A mensagem de hoje, então, é para que a gente tenha fé, coragem, para que a gente tenha resignação, para que a gente tenha paciência. Eu tenho um amigo que diz assim: tudo acaba bem no final. Se não está bem, é porque não chegou no final. E se não chegou no final, é hora de lutarmos, é hora de arregaçarmos a manga, é hora de fazermos a diferença nas nossas vidas e naqueles que convivem conosco. Muita paz a todos, que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.